Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Pai, porque tu és o nosso Deus. Obrigado, Espírito Santo, por estar sempre conosco, nos ensinando, nos consolando, nos exortando. Obrigado. Obrigado por ser a nossa companhia, por estar dentro de nós. Aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. 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 Eu não sou tão das antigas do Evangelho, não, mas o louvor hoje foi daquelas das antigas, né? Aleluia. Mas é bom, queridos. Podem sentar, amados. É importante isso. Obrigado. É importante isso. Eu estava ali pensando nisso e compartilho com vocês. É bom a gente ver que o louvor não tem idade, né? As músicas que homens santos, inspirados por Deus, fazem para o louvor a Deus e que nós cantamos, elas não envelhecem, né? Ela não tem modismo, né? É diferente das músicas do mundo, né? Então, tanto faz você cantar uma música hoje, como daqui a 10, 15, 20 anos, ela vai fazer, desde que esteja em linha com a palavra, né? Desde que esteja em linha com a palavra. Você pega você pega o cantor cristão, aquelas hinozinhos que tem no final de muitas bíblias, que às vezes a gente compra, né? Aí você dá aquelas ali, você tem que dispensar, eu acho que uns 50% daquelas ali. Se você fizer uma análise bem feita mesmo. Mas o importante é a gente estar cantando a palavra, né? Cantando a palavra. Porque, amados, quando nós estamos louvando aqui, quando o grupo de louvor está louvando, eles estão, na verdade, nos dirigindo em um momento de adoração e de louvor ao Senhor, mas aquele louvor e aquela adoração precisa estar em linha com o que a palavra diz. Porque se não estiver em linha, não adianta, né? Pelo contrário, adianta em desfazer coisas que já estão dentro do seu coração. E isso acontece com a música que nós escutamos, mesmo músicas da moda, né? Um cantor da moda, nada contra os cantores da moda não, viu? Eu escuto também, tenho no meu carro, tudo tranquilo, não tem problema nenhum com isso. Mas a gente precisa estar muito atento. Às vezes a gente compra um CD, ou às vezes você está escutando no seu carro, e daquela... Quantas músicas tem no CD mais ou menos? De 10 a 15 mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Daquelas 15 músicas que tem no CD, você tem que ter muito cuidado se todas elas estão em linha com a palavra, porque você começa a cantar elas, né? Você está lá no seu carro e você canta no seu trabalho, em casa, com fone de ouvido, porque hoje em dia é mais prático você estar com fone de ouvido em qualquer lugar, né? Eu sou do tempo ainda do Walkman, né? Com o Walkman você tinha que sair com o Walkman e uma mochila para levar as fitas cassete dentro, né? Então hoje é mais fácil, porque você leva um iPodzinho pequenininho, tem tudo lá. Então, eu não sou tão velho assim não, é porque a tecnologia foi muito rápida, mesmo. Amém. Então, quando a gente está escutando as músicas e cantando, a gente precisa ter muito, tem nada a ver com a ministração não, tá? Mas isso é só a introdução ainda. É porque isso veio ao meu coração, queria compartilhar com vocês. Quando a gente está cantando, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente se envolve com aquilo. A música, ela foi feita para nos envolver, né? Satanás não, Lúcifer, antes de ser o nosso adversário, antes de se transformar em Satanás, por causa do pecado, ele era ministro de música do Senhor. Ele cantava ao Senhor, porque o louvor, amado, a música, ela é necessária para que a gente entre num espírito de adoração. Então a música ela lhe envolve, a música ela contagia, ela está dentro de você. Ou você quer dizer que mesmo a música do mundo, quando você está ouvindo, às vezes você não está com o pé batendo assim. Não tem quem não fique, né? A música ela é feita para isso. A música ela foi criada por Deus para isso. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente canta, né? Às vezes eu mesmo me policio bastante com isso. Quando eu estou no carro, aí toco uma música, eu estou lá cantando e de repente o Espírito Santo mesmo vem dentro de mim. Tá certo esse negócio, aí eu paro para pensar e dizer, eita, tá não. Tá certo não. Não vou dar nenhum exemplo não, que é para não, né, não dizer que eu estou falando do abençoado do irmão que fez a música. Mas eu tenho certeza que você que tem o Espírito Santo dentro de você, assim como eu, vai saber quando a música estiver em linha ou não estiver em linha com a palavra. Amém? Glória a Deus. Então, é importante nos policiarmos sobre isso.
Sabe, querido, mas o interessante é que algo que veio ao meu coração para trazer para vocês essa tarde, nessa noite, começo de noite, tem a ver também com esse período de modismo, mas é um modismo que já passou, na verdade, que foi a visita do Papa, né, ao Brasil. Acho que se você não estava em outro continente ou até mesmo em outro planeta, você teve você teve notícias de que o Papa visitou o Brasil, né? O Papa visitou o Brasil e ele veio aqui e ele falou muitas coisas. Mas a ministração necessariamente não é falando do Papa, não. Não tenho interesse, não tenho intenção nenhuma em estar falando do Papa, né? Mas eu queria compartilhar com vocês que coisas que foram ditas e as pessoas, eu acho que quem tem aqui Facebook sabe que as pessoas lá compartilham as frases do Papa, frases maravilhosas. Sabe, queridos, o Papa nada, não disse, felizmente, ele não disse nada dessa vez que fosse fora da palavra. Tudo que ele disse está na palavra. Tudo que ele disse como o líder de uma denominação cristã. Que ele tinha a obrigação de dizer, ele não podia dizer diferente. Agora, acontece que a denominação cristã chamada catolicismo, em algumas coisas se desvirtuaram um pouquinho da palavra, né? Também não quero atingir o catolicismo, vim do catolicismo, tenho minha família, muitos da minha família ainda no catolicismo, mas a gente tem a obrigação em falar a palavra, né? Eu acho que quando o Espírito Santo ele guia a gente para fazer alguma coisa, a gente tem a obrigação de fazer. E a gente tem a obrigação de falar. Então, eu estava ontem de noite em casa, o senhor já tinha me pedido para ministrar nessa tarde, e não tinha vindo nada no meu coração, estava ontem de noite, já era tarde da noite e nada, eu faço o seguinte, eu tenho o costume, Deus um dia vai me mandar ministrar sem eu preparar um esboço. Um dia ele vai mandar, ele ainda não mandou. Então eu tenho o costume de preparar um esboço para trazer para vocês. E eu sento assim na frente do computador, abro a tela do computador, começo a orar, e de repente vem a inspiração para escrever o esboçozinho, não é nada muito longo não, mas é apenas alguns tópicos para eu ir compartilhando com vocês. E ontem eu sentei na frente do computador e a tela lá branca. Branca e nada, não vinha nada. Eu disse, misericórdia. Primeiro eu disse misericórdia, depois eu disse, glória a Deus, será que vai ser dessa vez que eu vou ministrar sem esboço, sem nada? Mas, queridos, e de repente veio essa vontade de compartilhar com vocês algo da doutrina católica chamada de intercessão dos santos. Na verdade é algo que o povo protestante, digamos assim, o povo evangélico, é o que mais malha do catolicismo, né? Na verdade. Não, porque é santo, é idolatria, é Maria e tudo mais. E na verdade, a minha intenção não é falar da idolatria, se é idolatria, se não é idolatria, se Maria é idolatria, se ajoelhar aos pés da estátua lá é idolatria, se não é idolatria. Porque se você for conversar com um católico, agora converse com um católico que conheça, né? Converse com um católico que conheça, que sabe, que entenda. Não converse com qualquer um como eu era, não, por exemplo. Converse com alguém que entenda. Aí ele vai lhe falar, ele vai lhe convencer, talvez até ele lhe convença mesmo, de que não é idolatria, eles têm uma palavra bonita, isso aí eu estava estudando já ontem de noite, eu achei interessante isso. Eles têm uma palavra bonita que eles dizem que latria, que é a adoração, é dada só a Deus. Então Deus, a adoração, a verdadeira adoração é dada só a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é quem merece a nossa adoração. Agora, aos santos e a Maria é dada uma outra coisa, chamada de dúlia, que é a nossa honra, a nossa veneração, porque eles foram pessoas que viveram uma vida digna demais aqui na terra, e quando chegam lá no céu, então Deus tem um olhar todo especial para eles e faz com que nós, quando estamos aqui na terra e pedimos alguma coisa a ele, na verdade, o que ele quer que ele vai dizer, que ele não pede a estátua, não é aquela imagem. Por isso que ele diz que não há uma idolatria àquela imagem. Ele apenas ali está vendo aquela imagem como se você estivesse olhando para uma foto de uma pessoa querida sua, lembrando dela e dizendo, olha, já que você está aí no céu, pertinho de Deus, pede isso aqui para ele. Né? Então, essa é a intercessão dos santos, é a figura da intercessão dos santos dentro do contexto da Igreja Católica, dentro do dogma da Igreja Católica. Então,
A minha intenção não é entrar no se é idolatria, se não é. Você estude o assunto, você faça a sua análise, você decida se é ou se não é idolatria isso aí. Eu também não vou dizer, vocês não vão escutar isso da minha boca nessa noite. Nessa noite não é a minha intenção. Mas eu queria levantar algumas questões a respeito disso que eu falei. A pessoa está lá, o santo está lá no céu, e a pessoa está aqui, vai pedir para ele dar uma mãozinha lá em cima, fazer uma intercessão junto a Deus. Na verdade, queridos, quem faz isso, e me desculpem aquelas pessoas que fazem isso, e que fazem com o coração honesto, com o coração puro, coração santo, mas na verdade quem faz isso é porque não conhece verdadeiramente Deus. Não conhece quem é Deus. Na verdade, não conhece quem é Deus para ela, para você mesmo. Você não conhece você. E eu queria que vocês abrissem comigo no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5. E isso é um dogma, né, muito forte da Igreja Católica de muitos anos, né, do século, acho que do século X, mais ou menos, alguma coisa assim. Mas, como eu disse, sem entrar no mérito de se é isso não é idolatria, vamos ver problemas a respeito disso. Vamos ver, não é nem problema, vamos ver se é realmente necessário. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Diz assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Queridos, o apóstolo Paulo aqui estava dizendo, estava nos ensinando, estava inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Ele estava dizendo para nós, nos revelando, que o grande desejo de Deus, o que Deus sempre teve vontade de fazer, depois que o homem pecou, depois que o homem caiu, depois que o pecado afastou o homem de Deus, era trazer o homem para perto dele novamente. Foi para isso que Jesus Cristo foi enviado. Jesus Cristo foi enviado, amado, para reconciliar o homem com Deus. Deus ele enviou com a intenção de que o homem fosse reconciliado com ele mesmo. Era o desejo de Deus. Era algo que estava no coração de Deus. Que está no coração de Deus, na verdade. O pecado, amado, quando o homem pecou, o pecado ele impedia o homem de estar em comunhão com Deus. Não era porque Deus queria, era porque o pecado não permitia por causa da santidade de Deus. Então existem inúmeras passagens no Velho Testamento que você vai ver, que você vai ler lá quando você estiver lendo a Bíblia, que você vai até se surpreender algumas vezes. Oh, Deus fez isso. Quando acontecia que Deus mandava matar e que de repente tocava não sei aonde e morria. Deus disse assim, quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, olha, diga ao povo que chegue perto do monte assim, mas não chegue perto demais não, senão morre. Então, na verdade, Deus não estava dizendo, olha, eu vou castigar se chegar perto do monte. Não, amado. É porque Deus sabia que o pecado do homem não conseguia viver junto da santidade de Deus sem que ele fosse consumido. Então, o pecado é quem consome o homem da ira santa de Deus. Esse relacionamento que não existia mais por causa do pecado, Deus ele queria, mano. Deus ele quer, Deus ele almeja que seja reconquistado do homem com ele. Agora, hoje ele deseja que você aceite a reconciliação que já foi provida. Porque essa reconciliação já foi provida. Deus ele preparou todo um plano para que isso acontecesse. E que plano foi esse? A vinda de Jesus Cristo.
Então todo o Velho Testamento é falando disso. Falando de que o homem precisava fazer isso, isso e isso. Precisava ter um mediador, que era o sumo sacerdote. Precisava ir lá no Santo dos Santos. Precisava levantar um tabernáculo. Precisava levantar os holocaustos, as ofertas. Querido, tudo isso foi para mostrar o plano de Deus se consumando em Jesus Cristo. Amém? Então, a consumação de tudo isso foi Jesus Cristo. A consumação desse plano maravilhoso de Deus, desse plano de amor de Deus, foi enviar Jesus Cristo. Agora, por que eu estou falando isso? Porque quando Deus enviou Jesus Cristo com esse propósito, de ser um mediador. Deus enviou Jesus Cristo com o propósito de ser um mediador. Um mediador entre quem? Entre eu, você e Deus. E a Bíblia também é recheada dessas passagens, tá certo? E eu não vou nem pedir para você abrir, mas se você quiser anotar, fica à vontade. Porque eu vou dar várias aqui de uma vez só, para a gente não ir abrindo a Bíblia. Eu vou pedir para você só anotar, mas se quiser ir lá também não tem problema. Então, em Hebreus, capítulo 12, verso 24, diz assim, ó: E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E em Hebreus 8,6 diz assim, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Em Hebreus 9,15 diz assim, por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Querido, Jesus Cristo ele foi enviado por Deus para ser o mediador. Só ele é o mediador. Não existe outro mediador. Então, esse mediador só é Jesus Cristo porque só existia uma possibilidade de se mediar. O homem com Deus era um homem sem pecado. Por isso que Jesus Cristo é o nosso mediador. Lá também no livro de Hebreus, capítulo 4, no verso 15, diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus Cristo ele é o mediador definitivo por causa disso. Porque ele está lá na presença de Deus como homem sem pecado. Jesus Cristo, queridos, ele morreu, mas eu não sei se você está lembrado, ele ressuscitou. E eu não sei se você está lembrado também que ele ascendeu aos céus com o corpo dele. Se lembra lá no começo do livro de Atos? Tem dizendo lá que eles estavam todos reunidos. Há mais de 40 dias eles se encontravam diariamente. Faziam aquela comunhão toda, Jesus Cristo ensinando. E um belo dia, Jesus Cristo, naquela mesma pessoa que estava lá, aquele mesmo corpo que estava lá, ascendeu aos céus. Então, querido, nós temos um intercessor junto a Deus. Nós temos um mediador junto a Deus, que é Jesus Cristo. Então eu não estou dizendo que é certo ou é errado você se prostrar diante de uma imagem e pedir para que, não aquela imagem, mas pedir para que aquela pessoa que representa aquela imagem interceda por você, mas eu estou dizendo que é completamente desnecessário. É completamente desnecessário. Porque você só não acha desnecessário isso, amado. Você só não acha desnecessário ter um mediador entre você e Deus, porque você não conhece Deus. Porque você não conhece que esse plano maravilhoso que eu já falei aqui, que Deus formou, esse plano da reconciliação, tudo isso que Deus providenciou para nós através de Jesus Cristo, era para que nós voltássemos a uma condição que o homem tinha antes do pecado, que era a condição de Adão. Era a condição de amigo de Deus.
Mas o mais sensacional disso tudo é que nós não voltamos por causa dessa reconciliação, dessa mediação promovida por Jesus Cristo, nós não voltamos apenas à condição de amigo de Deus. Nós adquirimos uma condição completamente nova, desconhecida de todas as pessoas até então. Nós adquirimos a condição de filho. Nós adquirimos a condição de filho, amado. Quando nós somos recriados, a palavra diz assim, que Jesus Cristo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, você que está anotando, diz assim, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. E no mesmo capítulo, 2 versículos depois, no versículo 47, diz assim, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é dos céus. Então, amado, a Bíblia, Paulo aqui chama Cristo de o último Adão, porque a natureza de Adão, a natureza do pecado, morreu em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ele chama Jesus de o segundo homem. Por quê? Porque o primeiro homem não existe mais. O segundo homem foi feito uma nova natureza. Foi feita a natureza, amado, que Deus precisava para ter novamente comunhão com Ele. E como eu estava dizendo, esse sentido de relacionamento, de comunhão, de que porque é desnecessário você ter um intermediário, um intercessor diante de você, é porque Deus, através de Jesus Cristo, conquistou para você, trouxe você para uma condição de filho. E filho, querido, eu não sei você, mas filho, amado, ele não pede intercessão por ninguém para falar com o pai dele. Ou você pede? Eu tenho meu filho em casa e eu também sou filho. E eu sei que ele não pede para ninguém falar comigo nada. A não ser a mãe, né? Às vezes, né? Mas, querido, filho é uma condição de amor. Filho é uma condição de comunhão plena, de comunhão total. Pode existir no mundo, por causa do pecado, situações de famílias onde os filhos não se dão com o pai, os pais não se dão com o pai mata o filho mata o pai. Quantas vezes a gente escuta isso? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse não é o propósito de Deus para essa palavra, pai e filho. A palavra pai e filho é aquilo que vem na sua cabeça. Quando você fala assim, pai e filho, relacionamento pai e filho, você não pensa naquele primeiro momento, você não pensa no filho que não se dá com o pai, no pai que não se dá com o filho. Você não pensa naquela notícia que você viu na televisão do pai que matou o filho, do filho que matou o pai. Não, querido. A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando alguém lhe fornece a informação assim, pai e filho, o que é? Um abraço, um aconchego. Ou será só comigo? Não, amados. O relacionamento que Deus quis para o homem era esse. Abram comigo no livro de 1 João. Primeira João, capítulo 3. No verso 1 diz assim, ó, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, queridos, Deus teve um propósito para o homem, sempre teve um propósito para o homem. Era reconciliar o homem com Ele. Agora, Deus teve esse propósito de retornar o homem àquela condição de Adão
E quando ele pensou em retornar o homem à condição de Adão, ele disse: não, eu não quero retornar só a essa condição de Adão, não. Eu não quero retornar só a essa condição de ser amigo do homem, não. Eu amo o homem demais, eu o criei, eu o fiz. Ele é a joia da minha criação. Eu não quero ter só um relacionamento de amigo com o homem. Eu quero que o homem tenha um relacionamento comigo de pai. Eu quero que o homem tenha um relacionamento comigo de filho. E é esse relacionamento, amado, que nós precisamos amadurecer dentro de nós com Deus. Agora, sabe de uma coisa? Esse não é um problema do católico. Esse relacionamento de pai e filho é um problema do cristão. O cristão, de uma maneira geral, não importa em que denominação está, em que igreja está, aonde vive, aonde mora, em que país, o cristão, amado, ele precisa entender esse relacionamento de pai e filho que Deus quer conosco. Deus não nos quer afastado, Deus não nos quer longe, Deus nos quer juntos, queridos. Deus, ele não é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não, ele é isso também. Mas você sabe que é mais importante ele ser o seu pai do que ser tudo isso? É mais importante você entendê-lo como pai do que entender como supremo criador, arquiteto do universo, de tudo que há no mundo e que foi feito por ele. Não, querido, porque quando você entende quem Deus é para você, quando você sabe quem é o seu Deus para você, aí você começa a ver que ele é tudo isso também. Que ele é poderoso. Aí quando você começa a ver que ele é tudo isso também, que ele é poderoso, foi ele que criou os céus e a terra, foi ele que criou tudo que há, é ele que abre as portas da prosperidade, foi ele que providenciou saúde para nós, foi ele que providenciou as riquezas da terra para nós. Sabe, querido, a riqueza não é pecado, não. A Bíblia, hora nenhuma, ela diz isso. Ela diz que o amor a essa riqueza é pecado. Porque o amor a essa riqueza, amado, é o que afasta o homem de Deus. O amor a qualquer coisa que não seja Deus afasta o homem de Deus. Então você tem inúmeras coisas que podem lhe afastar do seu relacionamento com o seu pai. Naturalmente falando. Alguma coisa que ele fez que você não gostou, não tratou bem sua mãe, você não gostou. Está assim de caso, gente. Está assim de problemas. Quem vive na área jurídica, que cuida de inventários, de testamentos, dessas coisas, sabe. Quantidade de bronca que tem aí no mundo, dentro de uma família. Por quê? Pela falta de desconhecimento, amado, de que Deus é Pai. Porque quando você sabe que Deus é Pai, você consegue estruturar todas as outras coisas dentro dessa mesma realidade. A sua família vai bem, a sua casa vai bem, a sua prosperidade vai bem, a sua saúde vai bem. Porque você sabe, queridos, que o seu pai não vai lhe deixar faltar nada. Porque veja só, um pai, ele pode até deixar faltar alguma coisa para seu filho. Aqui na terra, um pai pode até deixar faltar alguma coisa para seu filho. Mas vai ser em um momento de extrema necessidade que ele estiver passando. É ou não é verdade? Porque se o pai tiver para dar ao filho, ele dá. Se ele tiver para dar, ele dá. Agora você imagina quando você se posiciona na condição de filho de Deus, que é o dono do ouro e da prata. E eu não estou falando só de riqueza, não. Eu estou falando de tudo, querido. Eu estou falando de bem-estar, de prosperidade, prosperidade emocional na sua casa, de prosperidade na sua família, de prosperidade financeira também, de prosperidade na sua saúde, no seu corpo, um corpo que não adoece, que não tem enfermidade. Por quê, queridos? Porque tudo isso é providenciado pelo seu Pai.
sem ser necessário ninguém que peça isso a ele por você. Amém? É importante que a gente tenha convicção naquilo que a gente conhece da palavra. É importante que a gente conheça a palavra e tenha convicção nessas coisas. A palavra, amada, ela sempre é a verdade. É a verdade. Nada que foi dito depois do que está escrito, nós precisamos levar em consideração. Um belo dia, uns homens inspirados por Deus fecharam o que se chama em teologia, digamos assim, de cânon, né? Fecharam a Bíblia. Disseram, olha, a Bíblia é daqui até aqui e acabou. Não tem mais nada além disso. Agora, tradições de homens foram acrescentando. Uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E isso serve para muitas, não só do catolicismo, mas para inúmeras outras denominações, outras igrejas e outras seitas e tudo mais. Então, querido, isso aqui é o que nós temos como realidade para nós. A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz algo muito claro. Deus, ele amou o mundo. Deus, ele amou o mundo. E Deus queria de volta um relacionamento que se perdeu por causa do pecado. E ele enviou Jesus Cristo para ser o mediador dessa volta a esse relacionamento. Na verdade, Jesus Cristo nem sequer ele pede as coisas para nós diante de Deus, mas Jesus Cristo ele se impõe diante de Deus para mostrar a Deus que quando criei, Jesus Cristo diz assim, olha, ele creu mesmo. Então, o preço que eu paguei está valendo para ele também. Depois disso, amado, surge um novo relacionamento. Surge isso que nós falamos, surge um relacionamento de filho. E o relacionamento de filho é um relacionamento que não precisa de ninguém nesse meio do caminho. Então, na verdade, quando nós estamos diante de Deus, nós precisamos apenas viver uma vida conforme Deus quer que a gente viva. Agora, não é vivendo de qualquer jeito que a gente tem um relacionamento com Deus. Né? Lá no livro de 1 João também, que nós lemos, também tem dizendo que aquele que está no mundo não tem comunhão com Deus, porque quem ama o mundo, quem ama a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, essas pessoas não têm Deus, na verdade. Não podem ter um relacionamento com Deus porque amam o mundo. E nós precisamos, muitas vezes, esse livro de 1 João é muito bom, eu aconselho vocês a lerem. Porque muitas vezes nós podemos viver algumas áreas da nossa vida dessa forma, mas ele mesmo diz, não, mas se você cometer pecado, nós temos um advogado junto ao Pai. Agora, o advogado, ele não chega junto ao Pai simplesmente porque você cometeu o pecado. Ele chega junto ao Pai porque você cometeu o pecado e se arrependeu do pecado. Então, quem vive uma vida de santidade, amado, tem a condição de viver uma vida recebendo tudo aquilo que Deus tem para dar a ele. Então, quando o Papa, por exemplo, se posiciona contra o homossexualismo, digamos assim, né, que é a vedete da vez, né? Eu acho que daqui a pouco eu até li uma piada na internet uma vez que antigamente o homossexualismo no Brasil não era tolerado. Aí depois ficou aceito. Aí a pessoa diz assim, eu vou me embora antes que fique obrigatório. Né? Então, amados, você sabe o que é a pessoa se rebelar contra Deus em várias áreas. O homossexualismo é apenas alguma delas. Agora, você não vai odiar a pessoa que espiritualmente entrou por esse caminho, porque a gente, querido, a gente sabe, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, está escrito isso na Bíblia. Então você não vai dizer para a pessoa, para o homossexual, olha, você está com um demônio, tem um demônio em você. Sabe, querido,
você vai afastá-lo mais do que atraí-lo. Mas nós, que temos o Espírito Santo morando dentro de nós sabemos que isso é algo espiritual, amado. Porque você adotar uma prática de vida diferente daquilo que Deus preparou para você, é você dizer a você mesmo, eu não me importo com Deus. Eu vivo do jeito que eu quiser. Eu vivo do jeito que eu quiser. Então você já pode entender que não é só o homossexualismo que leva o homem a isso. Muitas coisas levam o homem a isso. A viver do jeito que quer. A dizer para Deus assim, eu não me importo com Deus. Agora, muitas vezes o homossexual, ele adota essa postura mesmo achando que pode crer, que pode viver uma vida de comunhão com Deus, como eu vi também na internet. Na internet tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Como eu vi também na internet, uma igreja no Rio de Janeiro que é uma igreja de homossexuais. Não é simplesmente para receber os homossexuais e inspirá-los a mudar de vida, não. Não, é uma igreja de homossexuais. Os dois pastores se casaram um dia desse. Eu vi lá, depois que o Supremo Tribunal Federal autorizou, os dois pastores foram lá no cartório, se casaram, tudo direitinho. Amados, isso aí é viver expressamente contra a vontade de Deus para a vida delas. É dizer a Deus, olha, eu não me importo com o que está escrito na sua palavra. Eu não me importo, Deus, para o que você queria da minha vida. Eu decidi viver desse jeito e eu vou viver desse jeito. Amado, o pecado é esse. O pecado é esse. O pecado é querer viver da forma que você quer, sem se importar com o que Deus pensa. É o mesmo pecado, amado, de Eva, lá no jardim do Éden, Eva e Adão. Não, Adão e Eva, né? Fica melhor. Porque quando eles estavam lá, a serpente disse, olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. Se você comer da fruta, Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai ser conhecedora do bem e do mal. Tudo isso que Deus é, que Deus pensa, você também vai ser desse jeito. Você vai ser da mesma forma. Você vai poder tomar as suas próprias decisões. Sabe, querida, a mesma coisa o diabo lança para o homem até os dias de hoje. A mesma coisa. Não mudou nada. Absolutamente nada. É o mesmo pecado. Quando Deus diz assim, isso é pecado, isso não é para fazer. Não vou nem usar o termo pecado, só isso aqui não é para fazer. Eu não me agrado com isso. Isso aqui vai contra os meus princípios, vai contra a minha natureza, vai contra o meu caráter. Aí você mesmo assim faz. Aí você peca. Aí você pode fazer essa análise para tudo que você for fazer na sua vida. Não precisa nem você conhecer, de verdade mesmo, não precisa nem você conhecer se está escrito ou se não está escrito na Bíblia. Você sabe, querido, quando algo atinge o caráter de Deus, atinge a natureza de Deus, atinge quem Deus é de verdade. A gente sabe dentro de nós, porque o Espírito, quem está no mundo pode até não saber, e para isso existe nós que precisamos dizer. Mas nós, que já fomos reconciliados, já vivemos a natureza do segundo homem, nós que vivemos uma vida com o Espírito Santo morando dentro de nós, querido, nós sabemos exatamente aonde nós colocamos o nosso pé. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Não vou dizer para você que eu nunca pequei, que eu não peco, que eu não erro, que eu não transgrido a natureza de Deus. Não, amado, acontece isso comigo. E acontece isso com você também. Mas sabe, nós precisamos ser rápidos em nos arrepender. Sabe, esse relacionamento de pai e filho que nós temos, nós precisamos ser rápidos em querer estar de volta a esse aconchego do abraço do pai.
Você já brigou com seu pai, ou você já brigou com seu filho, já brigou com ele, tal, deu uns carões, ou então você foi quem levou o carão, porque você realmente fez uma coisa errada. Mas desse momento qual é o melhor momento? É quando você se arrepende e você quer filho. Rapaz, eu errei mesmo, vou ali pedir perdão ao meu pai. Aí você pede perdão, aí o pai faz, meu filho, é claro que eu vou lhe perdoar. Venha cá, vem, aí dá um abraço. Amado, o relacionamento com Deus é dessa mesma forma. Deus, ele sonha, ele almeja de que toda vez que a gente esteja longe dele, a gente volte para perto, que a gente receba um abraço. E o pai, por sua vez, ele, Deus, nós, pai, ficamos do outro lado esperando, rapaz, eu quero que ele venha, eu quero que ele venha, eu quero que ele se arrependa, eu quero que ele veja que ele estava errado. Que eu quero que ele se arrependa, que venha para mim. Porque na hora que ele vier, eu dou um abraço nele e digo, meu filho, eu te perdoo. Esse é o desejo do pai, amado. Esse é o desejo do pai. É o que Deus quer para a nossa vida. É o que Deus quer para nós, esse relacionamento. Por isso que eu comecei falando da questão da intercessão dos santos. Foi mais para mostrar para vocês que é completamente dispensável. Você não entendeu o que é dispensável. É dispensável. Só não é dispensável para quem não conhece a natureza de Deus. Para quem não conhece quem Deus é para ele mesmo, para você mesmo. Se você não conhece Deus como seu pai, você vai viver pedindo intercessão por você lá no céu. Mas, querido, você já está ao lado dele. Você já está junto dele. Deus já está lhe abraçando, lhe aconchegando. Já está com você. Isso aqui é importante nesse relacionamento. Não precisa de nada nesse meio. Não é necessário. A gente não precisa viver essa vida de pedir para ver se fulano resolve. Mesmo que não seja aquela imagem, mesmo que eu não esteja adorando aquela imagem, como o próprio católico diz, mesmo que eu não esteja sabendo que não é ela que vai fazer, mas é Deus que vai fazer. Eu sei que não é a imagem que vai fazer, por isso que não é idolatria. Mas para que se valer dela? Se você pode ter um relacionamento de pai para filho. Não precisa, queridos, não é necessário, amados. Amém? Aleluia, aleluia. Nós vivemos essa vida e nós precisamos aprender a viver cada dia como um dia que nós vivamos na presença de Deus. A Bíblia diz assim, ó, ele se revelando, sede santos, porque eu sou santo. Agora, amado, ser santo não é o santo lá da imagem. Outra falha dessa teoria, digamos assim, né? Porque só alguns que podem interceder por mim lá diante de Deus. A Bíblia diz, querido, que todo aquele que morre, todo aquele que vive amparado pelo sangue de Jesus, por causa da mediação que Jesus fez, disso aqui, querido, que nós vamos compartilhar nessa noite. Isso aqui, a ceia, é a lembrança daquilo que Jesus Cristo fez. O seu sangue foi derramado, o seu corpo foi moído para que a gente tivesse acesso a Deus. É disso que nós não podemos nos esquecer nunca. É disso aqui que a Bíblia diz, olha, faça isso, fique fazendo, vá fazendo, até que eu venha de volta. Até que eu venha de volta, porque vocês não podem esquecer isso. Amado, que achar que existe mais alguém além de Jesus para mediar o seu relacionamento com Deus é achar que isso aqui, que o sangue e que o corpo que Jesus deu por mim e por você não valeu de nada.
Isso aqui é a realidade. Amém? Essa é a realidade de Deus para a nossa vida. Então, quando nós estamos, como eu estava dizendo, por que só alguns? A Bíblia diz que todos nós somos santos. Quem não é santo, querido, é quem não tem ainda um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Fora isso, nós somos os santos. Nós somos os santos. E quando nós morrermos aqui na terra, se nós morrermos aqui antes de Jesus Cristo voltar, nós seremos os santos lá no céu. No livro de Apocalipse diz que enquanto estiver havendo um baita de um escarcéu aqui na terra, nós vamos estar lá no céu, os santos, adorando na presença de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo. Nós, os santos, estaremos na presença de Deus, adorando a Deus e dizendo: Santo, Santo, Santo. Então, amados, não é só um ou outro que tem certos privilégios lá no céu. Porque não existe privilégio maior do que o de filho. Eu sou filho. E eu tenho certeza que todos os privilégios de filho, que toda a herança que Deus tem preparado para o filho, é minha. E é sua também. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. E eu sei que nós estamos prontos para viver isso aqui. O corpo para viver o sangue. Porque esse é o verdadeiro mediador entre o homem e Deus. Porque só Ele, Jesus Cristo, é o mediador entre o homem e Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Vai ministrar assim agora, pastor? Aleluia. O grupo de louvor. Aleluia.